Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Vamos juntos estudar mais algumas habilidades relativas à matemática. Então, pessoal, é importante que vocês estejam aí no seu ambiente de estudo com o seu material didático. É importante que vocês estejam com o seu livro didático em mãos, abra nas páginas que nós vamos dizendo aqui e acompanhe a resolução das questões que estamos respondendo. Em cada página há mais de uma questão. Se porventura nós não respondermos todas, a que faltar você responde aí de casa. Depois você envia para o seu professor e, tendo dúvida, você entra em contato com ele na hora da aula. Então, pessoal, de mão do seu material didático, nós vamos iniciar mais uma aula de matemática. Em mais uma aula de matemática, é importante que nós não venhamos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula, ela tem como público-alvo vocês alunos do 5º ano do ensino fundamental. Terceira e última videoaula dessa semana. Nas duas videoaulas anteriores, falamos de frações e porcentagem. Nessa terceira videoaula, nós vamos reforçar o que foi visto nas duas videoaulas anteriores. Será uma aulinha básica, apenas de reforço do que foi estudado nas duas aulas anteriores. Então, na página 172, questão 3, ele diz: Theo precisa comprar um inteiro mais de metade de outro quilograma de carne moída para fazer alguns quibis. Em cada bandeja, a venda no supermercado tem apenas metade, olha, meio quilograma de carne. Quantas dessas bandejas Theo terá de comprar para fazer os quibis? Então, vamos analisar. Theo precisa comprar 1 quilo e metade de um outro quilo de carne moída para fazer os quibis. Mas no supermercado, as bandejas vendidas com carne moída, elas apresentam ou oferecem apenas meio quilo de carne moída. Quantas bandejas iguais de meio quilo Theo precisa comprar para obter 1,5 kg? Vamos analisar? Então, pessoal, primeiro nós vamos multiplicar 3 vezes de 1/2, ou seja, de metade de 1 kg. Lembrem, a multiplicação entre um número natural e uma fração acontece da seguinte forma. Multiplicamos o número natural com o numerador da fração e conservamos o denominador da fração. Portanto, 3 vezes 1 dá 3, conservando o denominador, 3,5. Theo precisa comprar 3,5 de carne moída. Mas como assim 3,5? Olha, 3 dividido por 2 dá igual a 1,5. Então, Theo vai precisar comprar 3 bandejas dessa, de meio quilo, para obter 1,5 kg. 3 bandejas iguais de meio quilo totalizarão 1,5 kg. É justamente isso que ele quer saber. Quantas bandejas ele vai precisar comprar? Ele vai precisar comprar 3 bandejas iguais de 1,5 kg. Na página 172, complete a tabela que ele nos deu. Vamos analisar essa tabela. Aqui ele deu uma porcentagem. Por exemplo, 19%, 38%. Aqui ele nos deu a leitura dessa porcentagem. Aqui ele diz que é 38%, mas aqui ele não colocou a leitura dessa. Nós vamos completar. Aqui ele deu fração, ou seja, 19% é mesmo que a fração 19 centésimos. Aqui ele não deu, nós vamos completar. Aqui ele disse o significado. Olha, ele disse que é 19% em porcentagem, é igual a 19 centésimo em fração, significa 19 em cada 100. Então, pessoal, o que é que está faltando? Completarmos a tabela. Nós vamos completar a tabela com aquilo que falta. Então, vamos para aqui. 19%. Qual é a leitura dele? A leitura de 19%. 19%. Completamos essa coluna. Vamos para essa. 38%. Que é lido por 38%. Qual é a fração que representa? 38 centésimos. E qual é o significado? 38 em cada 100. Aí o próximo, 76%, que é a fração 76 centésimos. Qual é o significado?
76 em cada 100. Qual é a porcentagem? 76%. Esse daqui, ele deu somente o significado. 5 em cada 100. Vamos completar? Qual é a leitura? 5%. E qual é a fração? 5 centésimos. Portanto, pessoal, nós completamos a tabela de formas que nós entendemos significado, fração, porcentagem e também leitura. Na página 173, ele diz o seguinte: Pedro quer comprar uma bicicleta. Ele economizou em um mês o equivalente a 5/10 do preço da bicicleta. E no mês seguinte, a 3/10 do preço. Que fração da bicicleta ainda falta para Pedro comprá-la? Pedro pretende comprar uma bicicleta. Ele já juntou uma parte do valor referente à bicicleta. Ele já juntou 5/10 em um mês, 3/10 em outro. E aí, ele quer saber quanto falta em forma de fração para Pedro completar o valor referente à bicicleta. Vamos ver? Primeiro vamos entender. Pedro ele já juntou 5 mais 3, 8 das 10 partes. Então vai faltar quanto? 2 das 10 partes. É interessante porque o denominador já nos diz quantas partes o inteiro foi dividido. Quando somarmos as duas partes em que ele juntou, fica fácil de sabermos quanto falta. Agora vamos para a questão 6. Na questão 6, qual é a única frase verdadeira? Marque com X. Então vamos analisar das frases que serão dadas, qual delas é verdadeira. Primeiro, na letra A, ele diz que 1% de 400 pessoas é o mesmo que 8 pessoas. Não. Vou dar uma dica rápida para você entender. Se você quer 1% de 400, você multiplica 1 vezes 4. 1% de 400 é 4, não é 8. Depois, 3% de 500 figuras são 15 figurinhas. 3% de 500 figurinhas são 15 figurinhas. Certo ou errado? 3 vezes 5 dá 15. Tá certo, 15 figurinhas. Depois ele diz, 10% de 200 reais são 10 reais. Não, olha, 1 vezes 2 é 2. Ou seja, seria 20 reais, não seria 10. Errado. Depois, uma camiseta que custava 100 reais teve um desconto de 15% e passou a custar 115 reais. Não. Se teve um desconto, ele não ia aumentar. Portanto, nós vimos que a alternativa correta é essa daqui. 3% de 500 equivale a 15. Na questão 8, Mariana comprou um armário. Ela vai pagá-lo em 5 prestações iguais. Que porcentagem do valor total representa cada prestação? Então, nós vamos representar cada prestação em forma de porcentagem. Vamos entender. Ela vai pagar em 5 prestações iguais. O que é que nós vamos fazer? 100 é o todo. O valor do armário é 100. Esse 100% será dividido em 5 partes iguais. Cada parte é 20. Portanto, nós vamos dizer que cada uma das parcelas que ela vai pagar é 20% do valor. Quando ela pagar 5 parcelas, ela pagou 100% do valor do armário. Então, pessoal, essa aula foi simples, foi um reforço das duas anteriores. Trabalhamos multiplicação com frações, adição e subtração, porcentagem e revisamos para compreender melhor as habilidades estudadas. Espero que vocês tenham compreendido as habilidades referentes à porcentagem e referente a frações, que vocês tenham respondido as questões que não deu para resolver aqui na videoaula. Caso de dúvida, entre ou recorra ao seu professor. Um forte abraço e até o próximo encontro.